Olá, muito bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Solamento. Esse episódio especial de Dia dos Pais. Hoje nós falaremos sobre esta pessoa tão importante no contexto familiar que é o pai. É o pai. Estou aqui junto com os brothers de sempre, o Christian. E aí, pessoal? E o Lucas Castilhos. Bom dia. Então, Ou boa tarde, né? Ou boa noite. Ou boa noite. Ou boa noite, depende, né? Mais uma vez saudando o pessoal aí que tem nos ouvido do outro lado do mundo, né? Vários lugares aí, pessoal mandando abraço. Que baita mentira, né? Não, vamos deixar o endereço para mandar os presentes, né? Pessoal aí da Europa. Podem mandar cartas direto para Maripés. Tem uma caixa postal? Ai. Muito bem, gente. Então, nós estamos gravando hoje uma sexta-feira anterior ao domingo, né, o segundo domingo de agosto, que tradicionalmente é conhecido como Dia dos Pais, né, no Brasil. Para você que está ouvindo de fora do Brasil, né, no segundo domingo de agosto. Aliás, uma primeira pergunta já. É uma coisa mundial ou é do Brasil esse negócio? Eu acho que é uma data meio comercial, né? Tipo que nem Dia dos Namorados, né? Uma data que nem Dia da Mulher. Não faço nem ideia. Não? Não. Eu também não. Eu acho, vamos dizer que não sabemos, né? Brasil. Então, bom, estamos no Brasil, né? Você que está fora do Brasil, manda aí no Instagram. Qual é que é o Instagram mesmo? Solamento Podcast. Este aí. Manda aí no @Solamento Podcast. Se vai procurar no Spotify, é sempre bom lembrar, é Sola Espaço Mento Podcast. Isso senão aí. vai ser difícil de achar. É verdade. Sola Espaço Mento Podcast. Então, se você está ouvindo fora do Brasil, comenta aí, né? Se isso não é feriado, né? Esse dia é Uma data comemorativa. Uma data comemorativa é também Acho que talvez se tiver nos Estados Unidos, vai ser Father's Day e não Dia dos Pais, né? Meu Deus. Acho que a gente pode terminar o podcast mais curto do Brasil. Valeu, pessoal. Um abraço. Ai. É verdade, Cristian, é verdade. Muito bem, eu gostaria que nós começássemos esse podcast aí comentando o que é ser pai, né? E principalmente no contexto cultural que nós vivemos hoje, né? No Brasil afora, onde essa figura talvez tenha sido assim meio que desconstruída, né? Da figura paterna, né? O pai. Então, o que é ser pai, na opinião de vocês? Assim, o que é ser, se a gente tentasse explicar para alguém, né? Um alienígena desceu aqui e ele quer saber o que é pai. Como é que a gente explica o que é pai? Um bastidor aqui, todos nós consentimos que pai que é o que leva o lixo pra fora, né? Com fraldas dentro. Muitas fraldas. Cara, eu acho que se a gente for olhar o nosso biblicamente, né, a nossa função de pai é, ao mesmo tempo de ser o líder, o cabeça, isso não significa que há algo de muito especial em nós, mas que somos o servo da casa, que é uma oferta de sacrifício constante de amor à nossa família. Então, acho que o nosso chamado é sermos esse líder que serve e que se sacrifica por amor constantemente pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, tentando conduzi-los à redenção, tentando conduzi-los a conhecer a Cristo, né? Principalmente com relação aos nossos filhos. Eu acho que a ideia é de sermos até mesmo evangelistas dentro do nosso lar, né? Eu acho que principalmente isso que tu disse, né, Cris? Temos esse papel, essa função, essa missão, me fugiu a palavra, obrigado, de conduzirmos os nossos filhos, de mostrarmos o caminho de Cristo para eles, né? Acho que principalmente, além, claro, do sustento físico e etc., mas trazendo para esse contexto espiritual, o homem tem o papel do líder, de ser o servo em casa, né? E mostrar o caminho de Cristo aos filhos, né? Principalmente hoje nessa sociedade que a gente vive, que desconstrói o papel masculino, onde a gente vê famílias que não têm esse papel masculino dentro de casa, e aí a gente começa a ver
dificuldades na criação e na educação dos filhos até a vida adulta, né? O homem tem esse papel fundamental da primeira figura masculina que os filhos vão conhecer, né? Então, principalmente para filhas, meninas, né? Vão ter um conceito de homem, dessa figura masculina na sociedade a partir do pai que ela tem em casa, né? Então, é uma função, é um papel bem pesado, entre aspas, né? Que a gente tem. E além disso, né, que vocês falaram, né, não vou ficar sendo redundante, né, porque concordo com tudo, mas é também uma função, né, uma missão, um papel que é também feito à imagem e semelhança de Deus, né, no sentido de Sim. que Deus escolheu ser chamado de pai, né? Então nós também temos essa figura paterna em Deus, né, o Abba Pai, lá no Antigo Testamento. Então, que é o pai, né? Ou como aqueles mais worshipeiros gostam de dizer, o paizinho, né? Papai. Papai. Então, é o nosso pai, né? O paizinho mesmo, dá essa ideia da intimidade, né? Além de tudo isso que vocês falaram, também é algo que vem do próprio Deus, né? Não é uma coisa inventada por alguém que diz, como é que nós vamos fazer? Como nós vamos crescer em número da humanidade no mundo? Vamos pegar aqui um homem e uma mulher, vamos reproduzir, esse aqui vai se chamar de pai, aquele lá de mãe. Não foi uma pessoa que fez isso, né? Uma criação divina. Esse estabelecimento dos papéis, das funções dentro do lar, do papel, o estudo que vocês falaram, né, só a respeito do que o homem faz, isso foi Deus quem estabeleceu, não foi uma invenção humana, né? E também a imagem e semelhança dele, como todas as outras coisas que nós somos, né? Criados à imagem e semelhança de Deus, né? Eu acho que no início eu falei que é uma função que somos chamados, mas até dá para mudar essa palavra por sermos presenteados, né? Com certeza. Como o próprio Salmos vai trazer que os filhos são herança do Senhor, e é como um presente que a gente ganha, e também essa responsabilidade de sermos chamados de pai, né? Isso é algo bem pesado, como o Lucas falou, né? Uma responsabilidade grande, e que tem que ser levado dia a dia com muita seriedade, tanto a parte evangelística disso, quanto depois da possível conversão de nossos filhos, um discipulado constante dentro de casa, né? Exatamente. Que legal, né? E nós estamos em fases diferentes, né? De paternidade aqui, né? Eu já estou um pouco mais de tempo, né? Nessa lida toda. 4 etapas. Bastante. O Christian está no médio. Será que algum dia a gente vai poder trazer todos os filhos aqui nessa sala, fazer um podcast da família? Ia ser um tendel. Acho que eles vão ter que Videocast alugar uma sala maior daí. Uma sala maior. E o Christian está no médio, né? Na caminhada, né? Todos nós estamos no início, né? Ninguém tem filho assim, adolescente ou adulto já, né? Mas assim, entre nós três, eu estou um pouquinho mais na frente, o Christian está no médio, e nós temos o pai fresco, né? O Lucas. Fedendo a leite. Fedendo a leite, né? Então, quantos dias já? 30 e... Ela fez 30 na segunda-feira? Nossa, 35, 34? Um pouquinho. É pouquíssimo tempo, mas já parece muito, muito gratificante tu ver essa evolução diária do bebê, tu chegando em casa... Não tem. Ainda tô bobo, não posso falar muito aqui. Tá, eu vou buscar um babeiro. Chorou, gente. A gente não quer falar, mas chorou. Vou pegar um babeiro. Não, minha pergunta ia ser assim, quando é que vocês se deram conta que agora eu sou pai? Né? Assim, quando que caiu a ficha, vamos dizer assim, né? Porque, eu pergunto isso porque, assim, já compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? Quando a gente ficou grávidos da Helena, minha primeira filha, né? Primogênita, era uma ideia para mim, né? Eu via a barriga da Thaisa crescendo, eu sentia depois de um tempo ali com a mão, né? Assim, conversava com ela dentro da barriga, enfim. Mas eu tenho assim, a impressão, né, na minha experiência, que para a mulher, assim que ela sabe que está grávida, parece que vira uma chavezinha já. E ela vira mãe. Sim. Né? Começa a se preocupar com umas coisas que antes ela nem pensava. E para a gente, como não está acontecendo no nosso corpo, a gente participa, a gente Falei junto. por ti. Engordei junto. Só não perdeu, né, Cris? Continua aí. Não, continua aqui.
Mas assim, como não tem uma criança crescendo no nosso ventre, a gente acaba que fica uma ideia, né? Então, quando a Helena nasceu, e aí o pediatra botou ela no meu colo, que eu senti o peso dela, me lembro até hoje que eu senti o peso dela no meu braço, cara, eu nem sei explicar até hoje, assim, o que aconteceu. Foi uma sensação mista de várias formas, né? E aí foi naquele momento, assim, que eu considero que eu me dei conta, né? E o homem, a gente percebe que o homem é atrasado, né? Porque a criança já tinha nascido. É aí que eu me dei conta que eu era pai, né? Eu pensei, cara, é minha responsabilidade aqui, não minha, no sentido de que, obviamente, que eu não tenho como controlar nada sobre a vida dela, né? Mas, assim, é minha responsabilidade. Eu me dei uma função sobre a vida dessa criança aqui. E agora, o que eu faço, né? Então, naquele momento ali foi que eu pensei, cara, sou pai, né? Sou pai de menina ainda. É. Né? Hoje sou pai de intercalado, né? Uma menina, um menino, depois uma menina e outro menino. Mas aquele momento era, sou pai de menina, cara. O que eu vou fazer, né? E ali eu orei, disse, ó Deus, me capacita, me capacita, tem misericórdia de mim. Então foi naquele momento, né, que eu me lembro, assim, que me marcou. Mas eu já conversei com outros pais que foram em outros momentos, assim, sabe, que se deram conta que eram pais. Como é que foi para vocês, assim, Eu acho que tu resumiu bem, Tisco. O homem, por não ter essa mudança física, hormonal no corpo, nós já somos atrasados por natureza, né? E eu acho que essa questão de tu não ter essa tua mudança corpórea, hormonal, corporal, né? É mais difícil tu ter. Ah, sim, tu bota a mão na barriga, tu vê chutar, tu fica feliz, tu vê a barriga da tua esposa crescendo, tu vê os hormônios dela mudando constantemente. O humor também muda bastante. Bastante. Um beijo, Andressa. Te amo. E, enfim, eu acho que é mais complicado tu ter essa mudança de chave de paternidade enquanto tem o ciclo da gestação, né? E para mim foi muito parecido contigo. A partir do momento que a Celine veio no meu braço, tu sentiu o peso, vamos dizer assim, que tu sentiu um peso da responsabilidade mesmo. Eu acho que começa a mudança de chave, assim, não, eu sou pai de menina, como tu disse, né? E eu acho que a ficha cai 100%, para mim, pelo menos, quando nós chegamos em casa e, eu tenho um bebê. E a responsabilidade é 100% minha e da minha esposa, né? E o que eu vou fazer agora? Eu nunca tive um outro bebê, né? Pais de primeira viagem, enfim. E tu vê que aquele ser pequenininho, lindo, ele chora, ele precisa de alimentação e ele depende 100% de ti. Então essa ficha, para mim, caiu, claro, no hospital, a partir do momento que eu vi ela, emocionado, enfim, mas quando cheguei em casa, é que a ficha parece que caiu realmente no chão, assim, não, a responsabilidade agora é 100% nossa, e eu acho que ser pai de menina, o Cris também tem uma, acho que é diferente, né? Eu não sei, eu falando com outros pais, por exemplo, tu tem 2 meninas, 2 meninos, o Cris tem um casal também, tu ama teus filhos da mesma forma, mas me parece que a menina ela te dá uma responsabilidade diferente. Eu não sei dizer, não sei se é um feeling e tal, mas é muito bom. Cara, eu acho que... Pro Cris não caiu agora. Eu sou pai? Cara, assim, eu acho que a gente realmente, como homem, tem uma experiência bem diferente da mulher. Mas, ao mesmo tempo, há um desafio no período da gravidez, principalmente da primeira, e um desafio constante a nós fazermos parte disso, né? A nós, às vezes, tirar folga do trabalho, se precisar, para ir acompanhar na eco. A gente também estar ansioso antes do exame da translucência nucal, por exemplo, né? Ou o exame do coraçãozinho. A gente eu acho que há um processo até cair a ficha no homem, porque não muda na hora, não é na hora que muda, mas há um processo em que a gente tem que ser, nesses 9 meses, o porto seguro em alguns momentos, de algumas ansiedades que não existiam antes, de algumas preocupações que tu não tinha antes e que tu já começa a ter,
Mas para mim, assim, particularmente, eu acho que, cara, a primeira, quando caiu a ficha, eu acho que foi na primeira noite que a gente passou no hospital, que eu lembro que o Davi tem, acho que como é que é o primeiro cocô, mecônio, talvez? Mecônio. Ele, enfim, nasceu ali, ele nasceu 7 horas da manhã, 6h59, de uma segunda-feira, trabalhador. Já nasceu com um CLT. E daí beleza, passamos o dia ali com ele e tal. E à noite todo mundo foi embora, né? Recebemos muita visita, então o dia foi bem intenso, porque era a época antes da pandemia, e daí tinha essa possibilidade de, tipo, muitas pessoas no hospital visitar. Desceu um ônibus na frente do hospital. Não, cara, acho que a gente foi assim, o grupo Célula inteiro, acho que foi umas 20, 30 pessoas visitar a gente no dia. Então a gente tava podre no fim do dia, cansadíssimo e feliz da vida também, porque sentir o amor dessas pessoas também no momento é muito bom. E aí a gente, bom, beleza, vamos dormir. E eu acho que foi nessa hora Se deu conta. que, beleza, ele só dorme nos primeiros dias, mas daí ele começou a chorar, e chorar, e chorar, e a gente não tinha jeito de acalmar, e não tinha jeito de acalmar. E daí chamava a enfermeira, mamãe e papai, deem uma olhada aí, se virem. Aí a gente, como pais de primeira viagem... E a mãe te olha e, tipo, dizendo assim, faz alguma coisa. E tu pensa, eu não faço a menor ideia do que fazer. Eu não sei! Aí, como pais de primeira viagem, pensamos, vamos testar as roupinhas que temos aqui, vamos trocar a roupa dele, só de, né? Aí trocamos a roupinha dele, trocamos de boa, nada. Aí botamos ele pra dormir, e chora. E daí começou a chorar, e não parava, e não tinha jeito, a gente pensou, gente... que vamos fazer? A gente chamou a enfermeira de novo, aí ela pegou ele e ele tava cagado até as costas e tal, não sei o quê. Daí a gente ficou com uma cara de pateta, porque parecia que a gente não tinha visto. Mas na real a gente recém tinha trocado ele, então ele nos sacaneou já. Pra dizer, ó, cheguei chegando. Então acho que foi nesse momento, assim, na primeira noite, que foi um negócio meio... Como é que vamos fazer? O que vai acontecer? Qual que é o processo a partir de agora? Que eu acho que a ficha caiu mesmo. Lógico que o momento de pegar ele no colo é bem especial e tudo mais, mas eu acho que a responsabilidade veio ao meu coração mesmo quando eu percebi que as coisas mudaram, né? E é interessante, né, que tu comentou aí sobre o processo na gestação, a gente está junto com a esposa, enfim, nas ecografias, aquela coisa toda. E nesse tempo, nesse período, a gente vai ter que lidar com diversas pressões, né? Porque a gente começa, não sei como é que foi para vocês, né? Mas imagino que tenha sido parecido, começa a se preocupar com umas coisas que a gente não se preocupava tanto assim, né? Tipo de futuro, Sim. de assim questão financeira, questão, será que minha filha, né? No caso que era a primeira lá, será que ela vai crer em Jesus? Como é que eu vou conduzir essa criança, né? E ao mesmo tempo que tu vai lidando com isso, tem que ser esse porto seguro para a esposa. Então, tu tem que ajudar a esposa nessas tensões que ela vai passando e que a gente passa junto, né? Mas não na mesma intensidade. Ao mesmo tempo que lida internamente com várias questões, né? Mais de homem mesmo, assim, da figura masculina, né? Então, é um processo muito legal. A gente vai descobrindo muita coisa sobre si mesmos, né? Inclusive, depois que nasce, eu até hoje percebo pecados na minha vida por causa dos filhos que eu talvez não teria noção que existiam no meu coração por causa dos filhos, né? Então a gente, entrando numa outra seara aqui, né? A gente pode começar a comentar, inclusive, a respeito na Bíblia, né? O que a Bíblia traz a respeito dessa figura paterna, né? Se tem alguém aí que vocês consideram, pode pensar alguns exemplos de bons pais na Bíblia, né? Pais não tão bons assim, ou péssimos pais, né? Porque eu fico pensando, a paternidade para o cristão ela já é difícil, né? Por isso tudo que a gente já tem falado. E eu penso para uma pessoa que não conhece a Jesus, ou que não tem a Bíblia como sendo verdade, né? Como sendo a palavra de Deus, onde vai correr, fica ainda mais sem... né? Porque nós temos para onde correr, né? Sim. O que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para a Bíblia. E ela é que vai me dizer como e o que eu tenho que fazer na criação dos meus filhos, né? Toda a instrução que a gente precisa para a criação dos filhos está na palavra de Deus, né? Então, assim, o que a Bíblia fala sobre essa figura paterna,
que a gente poderia trazer assim de forma mais resumida, assim, né? Talvez a respeito da figura paterna na Bíblia, e já citando algum exemplo, né? Que vai lembrando aí de pais bons e pais talvez não tão bons assim, né? Que vocês lembram na Eu palavra. acho que biblicamente a gente vai encontrar diversos pais na história, né? Principalmente no Antigo Testamento, que é mais narrativo, a gente vai encontrar diversas histórias de pais e filhos. E a gente sempre tem em mente, e é sempre. E é gostoso ver isso na Bíblia também, que apesar de a gente ter na nossa mente, ter aprendido historinhas ao longo do tempo e ter na nossa cabeça vários exemplos bíblicos de um relacionamento íntimo com Deus, a gente vê falhas neles também. Então, dificilmente a gente vai ver um cara que, pô, esse é um pai 100%, ele é sinistro, não errou em nada. Até, tipo, Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, a gente vai ver que ele... A família ele não, com os filhos, não acompanhou péssimo, os né? filhos, e até tem um texto que fala sobre isso. Ali, E isso é que tão ele... legal porque a Bíblia ela não omite, né, os erros dos seus personagens, né? Ela não fica assim tentando parecer que eles eram uma coisa que não eram. Ela né? traz os seus heróis, entre aspas, mas com todos os seus defeitos, Isso aí. né? Luz e cruz, né? Assim, não tem... Eli, por exemplo, é um exemplo que os filhos dele ali, ele passa a mão na cabeça deles no erro e na falha, e depois a consequência ele vai colher ali na frente que os filhos morrem, né? Cara, eu gosto bastante, particularmente, do livro de Provérbios, que não passa de um livro e de um compilado de provérbios escritos, alguns por Salomão e alguns colecionados por ele, buscando essa instrução ao coração do seu filho e lições para a sua vida. E deixar bem claro que não são mandamentos e nem promessas. Isso não, aí, né? eu acho não que é bem importante ressaltar isso, porque o livro de Provérbios, eles não são máximas. São conselhos. São né? conselhos. São conselhos que, muito provavelmente, 90% das vezes ele vai estar certo. Né? Mas diferente de um mandamento e de uma instrução de Jesus, por exemplo, a gente não pode levar o pé da letra achando que porque ali disse isso, vai ser assim. Porque senão a gente vai encarar a Bíblia como uma questão de prosperidade em alguns momentos, porque Sim. ele vai Mas se falar... não é? Faz isso e vai acontecer aquilo. faz isso, vai acontecer isso. Faz isso, Parece que é tipo um feitiço, né? É um passo a passo, entendeu? Assim. E até tem o texto que fala sobre os filhos, ensina os filhos no caminho que devem andar e ainda que cresçam não se desviará deles. Isso não é uma máxima, mas há uma instrução de que se dentro de casa nós formos exemplo, ensinarmos eles no caminho, há chance dele seguir no caminho e de permanecer quando crescer, é muito maior do que se não. Exatamente. É isso que quer dizer ali. Inclusive, podemos respeitar os 90%, talvez. Se a gente fizer tudo certo, dedicar tempo, esforço, sacrifício, servidão, também ser exemplo, que eu acho que isso é uma parte do ensino muito importante, né? De sermos exemplo nos nossos filhos, de atitude e não somente de palavras, eu acho que lá na frente a gente vai colher os frutos sobre isso. Né? Enfim. Só continuando nessa tua linha de raciocínio, Cris, que as crianças elas aprendem muito mais com os atos do que com as palavras, né? Principalmente crianças pequenas e até mesmo pré-adolescentes e tudo mais. Elas são esponjas. Sim. Tu pode falar 1000 vezes uma coisa e tu fizer uma vez essa coisa diferente, elas vão observar muito mais isso do que aquilo que tu falou. Então, acho que as atitudes em casa valem muito mais, às vezes, do que as palavras ditas, né? Então, sim, vale os 90%, né? A gente vai ter casos que famílias cristãs que vinham à igreja e tudo mais e filhos se desviaram, são
são todos pecadores, né? Uhum. Enfim, as pessoas podem se desviar e os pais têm a responsabilidade, sim, de guiar, mas a decisão final, A salvação é a da salvação pessoa, né? é individual. individual, né? Deus não tem netos, só filhos. Deus não tem netos. Filho de Só- crente não é crentinho. A gente usou os 90%, mas é um número irrisório, Sim, né? A sim, gente um tá, número- sim, mas fazendo só uma bom alusão, lembrar né? isso, mas ao mesmo tempo, eu estava lendo um livro ontem do D.C. Riley sobre criação de filhos, e ele fala que, beleza, não depende de nós, mas a gente tem que viver como se dependesse. A gente tem Isso, que ser o exemplo, a isso. gente tem que instruir o filho e criar alguns costumes e hábitos no filho como se dependesse. Aham, a gente Porque tem se tu não for o exemplo, alguém vai ser, né? Exatamente. Isso aí. Alguém vai ser. E a criança ela tem a tendência de aprender muito mais o errado do que o certo, né? Sim. O Sim. coração pecaminoso já começa Uhum. desde o momento que nasce, né? E é bom porque a gente pode olhar para esses maus exemplos na Bíblia, né? Porque a Bíblia também tem essa questão que ela traz aquilo que nós devemos fazer, mas ela também deixa esses maus exemplos, vamos falar assim, do que não fazer também, né? Sim. Então a gente tem o primeiro pai que nós temos relato na Bíblia é Adão. E os filhos, um Se matou o mataram. outro, né? Literalmente. né? Né? Não foi nem por causa da herança. Se mataram por ciúmes, né? E aí a gente pode dizer, aí a gente entra no mundo de pensar a respeito, né? Fazer conjecturas, e não tem na narrativa bíblica isso escrito. Mas para um filho chegar ao ponto de matar o outro é porque não havia um relacionamento entre os dois assim saudável e bom. E isso vai passar também pela figura da paternidade, da maternidade, né? Da mãe e do pai. Então, o primeiro pai, que foi Adão, a gente já pode dizer que falhou na criação dos filhos, né? Porque um matou o outro. Então, não é uma receita de bolo, vamos dizer assim, o Provérbios, né? Que tu faz isso, tu vai ter esse resultado final, mas tu aumenta muito as probabilidades de que esse bolo saia, né? Do que não saia. E aí nós temos esses maus exemplos, né? Então a gente tem Adão, né? O primeiro ali. O Davi é muito Davi, muito pesado, né? Que é um Muito. que Tinha trouxe a prostituição, tinha intriga dentro da família, era um tendel, né? O filho mais velho, né? Que foi ficaram quantos anos sem se falar? Isso, morreu, muitos anos. filho e Propriamente Abraão, né? Que a gente tem um bom exemplo e mau exemplo ao mesmo tempo, né? Isaac. Isso, Isaac também, mesmo. Até a preocupação dele com Ismael também. Isso. Né? Que também teve intriga entre os irmãos, mas ele teve uma preocupação de cuidar, né? Enfim, de Ismael, né? A gente tem também ali Jacó, que não fez nada a respeito do ciúme que os irmãos tinham de José, né? Visivelmente os irmãos não gostavam de José e ele ainda contribuía mas com ele isso. também ele tinha o preferido também, né? Então, os dois aí que tá. Jacó é um exemplo de mau pai, vamos dizer assim, porque ele contribuía, inclusive, para que os irmãos tivessem esse ciúme todo. Dava uma túnica colorida pro filho. O filho falava... Isso porque ele era o filho da mãe que ele amava, né? Isso. Da sua velhice. Então, o filho da mãe parecia que estava xingando ele. O Cristian quis dizer o filho da mulher que ele amava. É né? isso aí. É o filho da mãe. Então, assim, nós temos vários exemplos do que não fazer, né? Inclusive, a gente tem ali no Novo Testamento os textos, né, que falam sobre criação de filhos ali, principalmente de Efésios, de Colossenses, né? Que vão falar sobre essa questão do papel do pai e da mãe. E ali no capítulo 6 de Efésios, no versículo 4, a gente tem aquele texto que fala do pai não irritar o filho, né? Diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Algumas traduções, inclusive, vão falar sobre criem-nos segundo a disciplina, né, e o conselho, ou segundo a instrução e a disciplina do Senhor. Até uma troca de palavras aqui, né? E aí, então, a gente pode olhar o que Paulo está dizendo aqui, são várias coisas, né? Mas ele está dizendo para a gente olhar para a Bíblia para criar os nossos filhos, segundo a instrução do Senhor. E entra também nesses maus exemplos que a gente está falando e nos bons exemplos, né? E eu acho que é meio comum e acordo entre nós. Talvez o melhor exemplo de pai ali na Bíblia é Jó. Sim. Por Jó quê? é top. Porque Jó era um cara que era... E não dá nem tempo de citar onde ele errou. Não dá nem tempo. Porque no começo os filhos logo morrem e no final não tem a continuação, né?
Mas assim, Jó era um cara que se preocupava com os filhos, né? Com a santificação dos filhos. Ele se preocupava em ser exemplo, né, para os filhos. Acho da né, comunhão familiar também, comunhão, né? ele fazia, né, banquetes, enfim. Ele fazia como o papel do sacerdote da família, né, de fazer os sacrifícios, caso algum filho tivesse pecado. Então ele se preocupava com a salvação. Pecados ocultos que os filhos não traziam à tona, E né? naquele contexto, sem o derramamento de sangue, não há perdão de pecados, né? Então, naquele contexto, ao Jó fazer os sacrifícios que a lei exigia, era a salvação dos filhos, né? Então, assim, acho que é o melhor exemplo que nós temos, né? Também porque não deu tempo, né, de escrever sobre os erros, mas era alguém que nós podemos tirar vários princípios ali, né, de conduta de um pai que se preocupa com os filhos. Primeiro, que ele era extremamente rico, era o mais rico ali da região, era o maior, né, o texto bíblico diz. Tinha muita coisa, e o que ele se preocupava em dar para os filhos não era essas coisas, né, mas era uma vida de santificação, a salvação deles, a convivência. A maior entre preocupação eles, dele né? não era o financeiro, né, o material, e sim o eterno, né, a salvação, a santificação dos filhos. Eu acho que isso é exemplo constante para nós na questão de entendermos qual é a maior necessidade dos nossos filhos. O Lucas falou no início que que ele tá com a nenê pequena, que é necessitada constantemente deles para sobreviver. Mas ao mesmo tempo, a maior necessidade de todos os nossos filhos é essa redenção. É a Sim, salvação. com certeza. Conhecer a Cristo Exatamente. Jesus e serem redimidos através Exatamente. dele. E, inclusive, hoje, nos nossos dias, a gente tem parece uma disputa, né? Assim, no sentido de que os nossos filhos, eles têm que ser os melhores profissionais que eles puderem ser, né? E isso quase que parece um troféu pra gente, assim, né? Pra gente, que eu digo, pros pais, né? Tipo assim, se meu filho for alguém reconhecido, importante, honrado, prestigiado, Nós temos que estudar medicina ou direito, senão... importante na sociedade, né? Parece que cumpri meu papel como pai. E parece que esse interesse nesse sucesso, entre aspas, dos filhos sobrepõe o da salvação, né? Em alguns casos, em alguns momentos, né? Pelo que às vezes a gente até em conversas informais percebe, né? No meio cristão. Então, assim, o sucesso, entre aspas, do meu filho, financeiramente falando, profissionalmente falando, sobrepuja o sucesso, entre aspas, de ele ter um encontro pessoal com Jesus, né? Então, a preocupação, às vezes, dos pais, que eu percebo em muitos casos, é uma inversão dessa prioridade. De que o melhor que eu posso dar para o filho, o pensamento, né, desses pais, o que o melhor que eu posso dar para ele é uma formação profissional. Eu acho que também vai... E não a salvação em Cristo Jesus. Vai também enquanto porque o homem tem muito essa preocupação do sustento físico, financeiro, né? Vai chegar uma criança em casa, eu preciso sustentar. Sim. E eu acho que vai de muito encontro isso, né? Vai. Dificilmente a gente se pega em rodas de homens conversando sobre, como é que tá teu filho? Tá vindo no culto junto contigo? Ele tá se interessando pela Bíblia? Vocês estão orando junto? A gente não conversa praticamente sobre isso, né? A gente conversa, não, como é que tá na escola, ele tá tirando boas notas, vai na faculdade, que curso ele vai fazer, né? Tudo isso é muito importante. É válido, muito extremamente importante, válido. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante. A maior necessidade espiritual. Espiritual. E essa é, eu acho que a grande dificuldade de a gente mesmo não fazer essa confusão, né? De não confundir o que é mais importante com o que é menos importante, né? Mas sabe que a gente falando nisso, entra naquilo que a gente comentou no início, que são preocupações que não existiam antes. Não existiam antes. E são preocupações que às vezes a gente não tem conosco mesmo, mas que com os filhos a gente tem. Isso. Sabe? Sim, tipo, a gente sim. não precisa ser um médico, a gente não precisa ser... Mas às vezes os filhos têm que realizar um sonho nosso. Às vezes a gente tenta projetar neles algo que a gente queria concluir e não pôde. Eu não pude ser jogador de futebol, porque meu joelho é ruim. Não, porque Meu tu é filho- ruim. Porque tu é ruim. Não o joelho. Também tem isso, né? Tem isso, mas daí a gente tem exemplo de jogador ruim aí correndo. É verdade, isso é verdade. E bastante. Mas eu acho legal porque a gente acaba percebendo, e até se a gente for... Se você ouvinte
lembrar, a gente tem a famosa reunião da família que tem um primo mais bem sucedido que o outro. E ele chega de Porsche. E daí todo mundo tá comentando, por que meu filho agora está trabalhando? Por que meu verdade. filho está agora nos Estados Unidos, Terminando o morando, doutorado. terminando... Pós-doc. E daí tu chega lá com o teu filho, vamos colocar que a gente tenha um filho daqui a 15, 20 anos dentro da igreja e fazendo certinho, com trabalho comum, com uma vida normal. E Pensa a gente... se ele vai querer ser pastor. Como é que vai ser? Não, tá louco, tá fora. Se a gente chegar Não, numa reunião dessas, está no Pastor, pós-doutorado tá louco. em Cambridge. Cara, a gente vai sentir como se tivesse Ganhado pouca loteria. coisa na mão. Ah, sim, com o comparado nosso com outro, filho, aham. comparando. Mas a verdade é que a maior necessidade dele, que é espiritual, a gente atingiu. Sim, Ou, sim. graças ao bom Deus, Foi atingido. foi atingido, sabe? Só que a gente pode usar aquela frase de Paulo, combati o bom combate e guardei a fé para essa questão também. Que eu acho que o combate do pai, a guerra do pai, entre Sim, com aspas, certeza. é no final da vida ver que os filhos, sim, talvez estejam encaminhados financeiramente, profissionalmente, mas eles acreditam em Cristo, em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Essa vida espiritual bem estruturada, né? Firmado na rocha. Cara, eu acho que isso não tem preço. No final da tua vida, tu olhar para trás e ver que a tua família caminhou o caminho pelo caminho estreito, né? Sim. É que são questões totalmente secundárias, né? O sustento dos meus filhos, de onde vai vir? Não vai vir das habilidades deles, vai vir de Deus. Entende? O sustento da minha família não vai depender das minhas habilidades, vai depender de Deus, né? Claro que a gente às vezes não pode ir para o outro extremo de, bom, então eu vou ficar de braços cruzados e Deus vai me sustentar, né? Virar um vagabundo crente, A gente né? tem que fazer a nossa parte também, né? Tem que trabalhar, tem que ser o melhor profissional, tem que ensinar os filhos a serem excelentes profissionais. Até porque a naquilo gente que for fazer. honra a Deus através das coisas que a gente faz também, né? Exatamente. Mas não é isso o propósito da vida, né? Então a gente tem que ter muito claro que ao conduzir os nossos filhos para Jesus, essa é a obra da nossa vida. Não é o nosso trabalho e também não deve ser a preocupação deles o trabalho ou o sustento, enfim, o sucesso que seja. É a condução deles até Cristo. Mas isso vai nos fazer lutar com nossos próprios pecados. Porque muitas vezes a gente vai desejar pecaminosamente que nossos filhos sejam pessoas ricas, ou que sejam pessoas famosas, né? Ou que sejam pessoas, sei lá, que tenham algum reconhecimento, né? E a gente tem que constantemente lembrar como pai, né? Como mãe também, mas hoje nós estamos falando dos pais, né? Que não é esse o alvo. Não é esse o alvo, né? Então, o salmo famoso lá que os filhos são como flechas nas mãos, né, do guerreiro, enfim, feliz é o homem que tem a aljava cheia deles. Estou tentando encher a aljava. Tá no caminho, Tiesco. Mas a ideia é que nós vamos lançar esses filhos, né, como flechas para o alvo. E o alvo não é a profissão, não é o sucesso financeiro, o alvo não é ser bem-sucedido, seja lá o que isso signifique, né, porque inclusive tem uma dificuldade de definir o que é ser bem-sucedido hoje. O alvo é a salvação, ser semelhante a Cristo, buscar uma vida que glorifica a Deus, porque é para isso que nós todos e eles também fomos feitos, né, criados. E conversando no off aqui, né, Tiesco, no pré-podcast, a gente vê como os filhos, eles trazem esses pecados que a gente tem e a gente não percebia antes, né? É isso aí. Até, se a gente for ver, essa preocupação excessiva com o financeiro, com o futuro, nos traz, às vezes, que o dinheiro, às vezes, toma o lugar de Deus, né? É isso aí. No trono devido. Então, E acho que eu estava lendo um dos livros que eu estava lendo ontem sobre isso. Ele falava um pouco sobre essa nossa responsabilidade de responder essa maior necessidade que é espiritual. E aí ele falava do contraponto disso também, que por vezes a maior dor que a gente vai experimentar talvez seja causada pelos nossos filhos no porvir se a gente não for diligente dessa forma. E daí ele dá os exemplos dos filhos de Davi, dos filhos de Eli. E, cara, talvez seja uma dor que a gente nunca experimentou e nunca sentiu. E que a gente tem que batalhar para não senti-la,
Sim, né? sim. Depender de Deus, obviamente, Claro. mas a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance para que lá na frente a gente não passe pela frustração e pela dor de ver filhos desviados do caminho do Senhor, né? Desviados daquele que a gente acredita ser o alvo, Uhum. errando o alvo. Eu acho que lógico que a gente experimenta um pouco disso no dia a dia, na desobediência. Uhum. Em alguns momentos até ele fala sobre disciplina, que seja ela física ou seja ela castigando, Uhum. que por vezes dói mais no coração do pai do que no filho. Minha mãe dizia propriamente. isso, eu não acreditava nela. Minha mãe dizia, filho, dói mais em mim do que em ti. Eu Ah, dizia, meu pai falava isso e... É bom, sim. E hoje eu penso, é verdade, mas para os meus filhos não é verdade. Até eles terem filhos. Até eles E terem filhos. isso é verdade em uma disciplina feita com amor. Exatamente. Né? Em tu transbordar amor, e até é um dos conceitos do livro que eu li, que o amor ele tem que ser o fio condutor de todas as nossas ações. Uhum. Então, dentro de casa, seja na disciplina, seja no castigo, seja no abraço, seja na alimentação, seja na briga por isso ou por aquilo, o que tem que transbordar do nosso coração Sim, é amor. é amor. E quão difícil isso é. Muito. Isso é muito difícil. É que nós somos pecadores e estamos tentando lidar com outros pecadores, né? Pecadorzinhos. Exatamente. E essa questão da disciplina, né, Christian? Eu acho que até a gente pode entrar um pouquinho nisso, né? Nem não tanto na questão se é física, se é castigo, enfim, mas ela precisa existir. Os né? limites, eu acho, Os limites. né? Tisco? Porque é o seguinte, e outra coisa, por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje pouco se tem, né? E assim, num contexto geral, a disciplina ela é quase que um palavrão, assim, um negócio meio que feio quase. E também porque aonde acontece se tornou uma responsabilidade muito mais da mãe, às vezes, do que do pai. E a Bíblia... E está totalmente invertido Exatamente, isso, né, a Francisco? instrução bíblica é que a questão disciplinar do lar é papel do pai, da figura paterna. Obviamente que a mãe, às vezes, vai ter mais tempo com as crianças em casa, ela vai fazer também, mas o papel da disciplina é do pai. Né? E aí a gente pode falar sobre isso porque a gente não pode confundir a disciplina com disciplina por si só. A disciplina ela tem que ser feita em amor e visando o crescimento. Assim como Deus nos disciplina, que é o que o Tiago vai falar, né? E é legal porque a imagem que o Tiago usa é a de que Deus disciplina seus filhos a quem ama. Se ele não amasse, não disciplinaria, a gente não seria filho. Sim. Né? Então, assim, se nós amamos nossos filhos, se nós amamos aquelas crianças que estão com a gente ali em casa, que Deus nos colocou como responsáveis, nós precisamos disciplinar. E é super doloroso. Cara, é uma área cinza, então a gente fica se perguntando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Como é que tem que ser? Será que é com a varinha? Será que é palmada? Será que não pode palmada? Será que não pode varinha? Será que é castigo? Então tem muitas questões e os pais vão se debater em cima disso. Mas a questão tem que se debater sobre isso. Sim. Acho que é a disciplina com um propósito, né? Isso. Com um objetivo. Né? Não, como tu falou bem no começo, não disciplinar por disciplinar. Senão não tem sentido nenhum, né? Tu não leva a criança a entender que ela está fazendo errado, que ela também... é pecado a questão da indisciplina, Sim, né? De barda e etc. Mas a Bíblia proíbe o espancamento, né? Que a gente traz sim, assim, claro. mas ela traz sim a questão da disciplina. Sim, sim. E Da aí vara de correção em provérbios, Isso, inclusive. Provérbio fala da vara. E aí a gente vai entrar também numa outra seara, se pode É que ou não não existia pode, né? Havaianas, né? Mas enfim, as crianças elas precisam de limites. A criança ela vai se sentir amada, talvez no subconsciente dela, o limite mostra que o pai se importa. Claro. Uhum. É amor. É amar. amor. A disciplina é Porque amor. tu não vai corrigir, tu não vai aconselhar quem tu não ama. Exatamente. Né? E a gente está falando aqui de uma consequência do pecado. Então, eu acho que para mim assim, uma das grandes chaves é que quando que a disciplina ela se faz necessária, né? Então é quando a criança ela está pecando em algum sentido, né? Então não é quando assim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? E vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas a disciplina, por exemplo, não é no caso de um acidente, né? A criança está ali com
com sei lá, Que derrubou o Quebrou um copo derrubou sem o copo querer. no almoço Isso sem aí querer. Foi acontece tomar um pouquinho. água de vez em quando, né? De vez em Quase almoço todo dia. sim, almoço sim também. A criança tomando ali derrubou o copo sem querer. Né? Isso é um acidente. Né? Não é motivo para a criança ser disciplinada, na minha visão. Agora, a gente falou, não pega o copo porque tu vai derramar. E aí a criança vai lá, deliberadamente pega o copo e derruba. Né? Aí não, aí é uma desobediência, é um pecado e tem que haver consequência desse pecado. Não é espancamento, não é nada disso, mas tem que haver uma consequência, né? Então, a disciplina, quando ela é feita com amor, a disciplina é para quê? É para trazer a criança de volta. Assim como a disciplina na igreja, ela é para quê? Sim, sim. Para trazer a pessoa de volta, em amor. Assim como a disciplina de Deus para conosco. Ia chegar lá, que é essa para nos trazer de volta. Né? E Deus, às vezes, vai usar a dor para nos trazer de volta. Né? E é o mesmo caso da disciplina. Agora, sim, cara, é um debate interno constante, né? Quando eu vou disciplinar meus filhos. Cabe um episódio inteiro sobre isso. Vamos fazer um Inteiro, episódio inteiro. Deixa aí, Dia dos Pais do ano que vem. deixa aí nos comentários se você se interessa por um podcast a respeito de criação de filhos daí, né? Hoje E é a dia dos gente pais. traz profissionais, mais um pastor, porque o Francisco não Não conta, né? sirvo, não sirvo para isso. Eu tenho experiência própria. Eu lembro quando eu era pequeno, acho que vocês também, né? A gente vem de uma época engraçada quanto a isso, que eu apanhava bastante, assim. Bastante. Merecidamente. Eu amo meus pais e creio que Deus os usou soberanamente nisso também. E eu lembro que, assim, ó, domingo sim também, e domingo sim também, eu chegava da igreja, Christian, pro banheiro. Já é. Cara, assim, ó, eu aprontava nas salinhas. Sim. E a professora sempre me dedurava, meus O pais. apelido era Cris Furacão. Cara, e era sempre. E, cara, querendo ou não, isso gerou frutos Claro que positivos. sim. Tanto que hoje eu não apronto mais na escolinha. Eu não fico mais escrevendo meu nome de caneta na cadeira do culto, por exemplo. Hoje tu é auxiliar da prof, né? Hoje eu sei da- Mas eu acho que é isso, né? A gente vem de experiências que a gente procura reproduzir essa disciplina e castigo em amor, Sim. né? Enfim. Isso entra ali naquele texto de Efésios, né? Porque que eu comentei do texto de Efésios sobre falar sobre a questão de não irritar os filhos, né? E a gente às vezes passa nesse texto e muita gente acha que irritar é de não provocar o filho, né? Tem uma versão que inclusive fala de não provocar os filhos a ira, alguma coisa assim. Mas é muito mais profundo do que isso. Entra nisso que a gente está falando, né? De uma disciplina corretamente feita. O que é irritar os filhos ali? Ser injusto, ser parcial, tratar um filho diferente. O exemplo do que a outro. gente deu de Jacó, né? Jacó, Ele Isso. foi um dos Que irritava os causadores filhos, da exatamente. ira dos filhos que acabou. Falta de constância, né? Falta de constância. E o detalhe é que nesse texto específico de Efésios, começa com a palavra pais ali, mas não é pais de pai e mãe. A palavra Pais no paterno plural. Isso, no paterno, né? A palavra ali no grego é de pai mesmo, do pai. Português é um desafio, né? É um desafio, porque pais não é de pai e mãe, é de pai, né? Patros, né? No grego. Então, que é de pai mesmo, a figura paterna. Então, é um desafio para nós, isso, em primeiro lugar. Obviamente que a questão disciplinar, a gente vai delegar, entre aspas, né, para nossa esposa, ela vai fazer também, ela também tem autoridade para fazer isso, né? Não é que é só o pai, mas é uma responsabilidade nossa, não ser... Nós vamos ser cobrados por isso, né? Vamos prestar contas a Deus sobre isso. Nós não podemos ser aqueles que irão irritar os filhos ou afastá-los de Jesus. Eu, como pastor, trabalhando tempo legal na igreja, me preocupo muito com isso, porque as estatísticas de filhos de pastores que abandonam a fé é gigantesca. Né? E tem algumas pesquisas que eu li há algum tempo atrás, que as principais causas eram o quê? Que os filhos viam o pai ensinando uma coisa no domingo, sobre perdão, em casa o pai não perdoava ninguém, era um amargurado. Sobre tempo com os filhos, não tinha tempo que estava sempre no ministério. Sobre amor, não demonstrava amor de jeito nenhum. Né? Nunca tinha feito alguma coisa com os filhos, ou era muito esporádico, não pedia perdão para ninguém em casa, estava sempre certo. E aí os filhos olhavam para isso e disseram, se isso é cristianismo, eu não quero. Né? Então, isso me pesa o coração. E eu sei que pesa de vocês também, no sentido de que a gente precisa que nossos filhos olhem para a gente e vejam um exemplo de fé, de caminhada com Jesus. Esse é o nosso principal
papel, né? O nosso legado, vamos dizer assim, a nossa herança não é financeira, ela é de uma vida com Jesus, né? Sim, e tem toda uma preocupação também com os filhos de pastor e de líderes, que eles também são os julgados da igreja, no da fim das igreja, contas. Colocam, por vezes, uma carga nas costas dele que o pai tem que estar ciente e também disposto a conversar sobre, Sim. porque isso também gera algumas marcas na vida dos filhos que por vezes duram para sempre. É isso aí. Né? Então, eu acho que vale a pena sempre estar atento também ao emocional dos filhos ali também nessa vivência, porque às vezes vão exigir coisas deles que eles ainda não têm maturidade e não estão prontos para isso, né? Principalmente filho de pastor, que eles vão talvez exigir que eles sejam diferentes dos filhos dos outros, mas não, eles têm as mesmas fases, as mesmas vivências, e são pessoas diferentes dos pais. Apesar do pai ser pastor, o pai também é um pecador que está em processo de santificação, né? Eu acho que vale lembrar isso também, e um chamado à igreja a ser amorosa com a família do pastor também, e não julgadora. Eu acho que isso é de suma importância, e algo que eu li no livro e que agora me vem à mente pensando nisso, é o quanto, por vezes, a gente faz pente fino no filho dos outros e no nosso vista grossa. É isso aí. Né? E eu acho que tem que ser o oposto. No nosso, a gente tem que fazer o pente fino, a gente tem que... Porque é nossa responsabilidade, né? Então... E com os nossos pecados a mesma verdade, sermos extremamente rigorosos com os nossos pecados e mais brando com os pecados alheios, né? E cara, sendo brandos com o pecado dos nossos filhos, a gente vai colher consequências lá na frente. Pode não ser um desvio dos caminhos do Senhor, pode ser que não. Pela graça a gente dele. vai colher algumas consequências das nossas atitudes, claramente. A gente sempre esquece, né, Cris, que a desobediência vai ter consequência, o pecado vai ter consequência. Mas o outro lado também é verdade. A obediência, a diligência, a disciplina também vai ter consequência. Né? Deus honra a obediência, essas coisas, né, quem busca glorificar Ele, enfim, também na criação, né, dos filhos. A gente tem que viver aquilo que a gente ensina, né? Como eu disse antes, a criança ela vai aprender muito mais com as atitudes dos pais, e aqui falando especificamente do pai, né, nessa função de disciplina, de ensinar, do que aquilo que ele vai falar, né? E essa questão de filhos de pastor, sim, eles são muito mais cobrados. A gente pode até fazer um podcast sobre vida pastoral, né? Né, de como é, e essa questão do pastor estar lá na frente ensinando, mas ele tem uma vida por trás também disso tudo, né? E às vezes deve até ser uma vida às vezes meio solitária, porque as pessoas às vezes botam o pastor num altar também, assim, né? Esperando dele ser um ser mais santificado, etc. E esquece... Não é, Francesco? Claro que sim. O quê? Santificado, isso aí que tu falou. Tá, mas tu não é santo? Muito mais, né? Muito mais que os outros. Santos. Dá pra ver aqui, todos. sai um brilho diferente de ti. Da careca. Inclusive, o pastor, por vezes, ele vem de uma outra cidade e ele é uma pessoa que tem que ser inserida na comunidade também, tem que ser amado, tem que ser servido também, ele vai ser o servo também, enfim, né? A vida cristã é essa mutualidade também, esse caminhar juntos e saber que o pastor é um companheiro e um parceiro na caminhada. Cabe um podcast de vida pastoral. Cabe sim. Muito bem, nós vamos encaminhando aqui para o final, né, do nosso podcast sobre pais, e aí eu gostaria de convidá-los a fazer as considerações finais aí do nosso podcast, falar alguma coisa aí. O que eu gostaria de dizer é que a paternidade é um desafio gigante, como o Lucas falou no início, né? Tem um peso, é pesado, não é só um mar de rosas. Não. O papel do pai, né, do homem em casa, ele é um desafio que só pela capacitação de Deus é possível de ser feito, né? Porque nós somos chamados a amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós somos chamados a amar sacrificialmente, que é completamente o contrário do que o nosso coração humano quer fazer, né? Então, é pesado, mas, por outro lado, é extremamente gratificante, né? Quando eu olho para os meus filhos, quando eu ganho um abraço dos meus filhos, quando um deles voluntariamente diz eu te amo, cara, aí se percebe que é algo que foi Deus quem fez, né? Porque é quase que inexprimível em palavras, né? Aquilo que a gente sente quando
esses momentos acontecem. Tem os desafios, tem os momentos difíceis, tem as coisas que vão por vir ainda, né, na adolescência. Ai, meu Deus. Né? E Ainda assim mais o por diante. pai de menina aí que, né? Mas eu sou um grande incentivador da paternidade. Eu percebo. Então, você que nos ouve e está pensando se tem ou se não tem filho... Tenha filhos. A minha pergunta é, por que casou se não vai ter filho? E se você postergar muito, você vai olhar para trás e se arrepender de não ter tido antes. Verdade. Fica então, tenha filhos. É um desafio, mas é muito gratificante, né? Muito recompensador. E a minha oração é que Deus nos capacite, a mim, a vocês, todos os pais que estão nos ouvindo, né? Os futuros e os pais já são pais, a cumprir o papel principal, que não é dar um futuro financeiro para os filhos, sim, um encontro pessoal com Jesus, né? Fazer o meio do caminho aí para isso acontecer. E sinta-se confortável que, apesar de toda a responsabilidade sobre nossas costas como pais, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas e sobre isso também. E sobre a história de nossa vida, nos colocando nessa função também, que é trabalhar o nosso coração, né? Acho que é importante ressaltar isso. Deus continua sendo soberano, sobre mesmo nas tuas fraquezas e nas suas incertezas. É isso aí. Nas suas, digo você pai, né? Sim. Não nas suas. E eu acho que falta também a questão do homem, ele, por ser mais fechado, falta essa troca de ideias entre pais, né? De como fazer, das dificuldades que tá sentindo. Então, se tu é um pai fresco, que nem tu trouxe, Francisco, ou se tu é um pai velho, tu tá passando ali pela questão da adolescência, cara, procure pessoas que te aconselhem através da Bíblia, né, à luz da Bíblia, e que passaram por situações parecidas, porque tu não tá nessa luta sozinho, né? Pessoas podem te ajudar, podem te aconselhar e tem um aprendizado constante na paternidade, né? Constante. Com os filhos e conosco mesmo, através da palavra de Deus, entendendo processos de ira que às vezes a gente nunca estourou com ninguém. Exatamente. E daí com os filhos a gente estoura, né? E, enfim, a gente porque eles vão, às vezes, na tua ferida, né? Na raiz. Na Deus raiz. Deus sabe exatamente o filho e do jeitinho que precisa para que a gente seja cada dia mais parecidos com Cristo. Então, um desafio para os pais. Discipule seus filhos. Ou seu filho, sua filha, ou seus filhos. Seja um discipulador. E o segundo, a Bíblia afirma que filho é bênção. Então, inclusive, quando eles vêm nos bater lá dentro, são usados para bater lá na raiz do nosso pecado, e a gente é transformado por Deus por causa disso, é benção. É benção. E se você está pensando em ter filho, filho é benção. É benção. Se você tem um filho que você não esperava, está grávida e não esperava, é benção. É benção. Gente, é isso? Acho que mais podemos alguma consideração? Indicar alguns materiais. Materiais, os livros, né, que eu usei para estudar um pouco sobre esse assunto para falar hoje. Os Deveres dos Pais, de C. Riley. Pais Sábios, Filhos Brilhantes, do John MacArthur. São livros bons, também segue a mesma coisa que falamos no episódio anterior, ler com critério. Isso. O do John MacArthur, ele é um livro que traz um pouquinho mais o contexto que temos atualmente de ataques à família. Ele é um pouquinho mais moderno, né, na sua forma de tratar. E tem um que eu confesso que baixei só a amostra no Kindle para dar uma olhadinha se era bom e como que ele funcionava, cada lição. Mas tem o do Davi Murk e das Carol Sue Murk, que é 151 reflexões sobre a educação de filhos, bem legal também. E se você quer discipular seu filho, precisa de um material, Davi Murk também tem um livro que chama Mapa do Tesouro, que é baseado em provérbios, ou tem a Bíblia, né? Sempre a Bíblia, a melhor indicação. Pode usar o livro de provérbios, que é bem legal para instruções dos seus filhos também. Alguma indicação, Lucas? Eu estava lendo o livro Você Educa de Acordo com o que Adora. Ele fala mais sobre educação mesmo, né? Mas é um livro fininho, vale a pena para quem está com as crianças entrando no colégio aí. Legal. Acho que vale. Você educa de acordo com o que adora, com né? o que adora. Você educa de acordo com o que adora. Isso aí. Legal. Eu ia falar do livro do Davi Murk também. O Davi Murk tem muito material, né? Ele tem um ministério muito legal sobre família, criação de filhos, enfim, que é um comentário bíblico, na verdade, lar, família e casamento. É ótimo. É muito bom porque traz um contexto do Antigo Testamento de família, no Novo Testamento, bem interessante. Lar, família e casamento do Davi Murk também. Então, minha contribuição aí de leitura.
Pessoal, ficamos por aqui então. Que Deus abençoe a nós, pais, e os pais que estão nos ouvindo. Pai, te amo, um abraço. Talvez nunca vai ouvir, mas Deus conhece. Romeuzinho, feliz Dia dos Pais. Te amo. O meu já não tá mais aí, mas, pai, te amo também. O amor permanece. O amor permanece. E um feliz Dia dos Pais a todos que estão ouvindo, né? Abrace seus filhos. E É isso aí, então. Até o próximo podcast. Ainda provavelmente teremos convidado no próximo podcast, hein? Fica aí o mistério, fica a dica. Fiquem atentos à nossa rede social, que é só Instagram, @SolaMentoPodcast. Compartilha, manda aí pros seus amigos, né? A gente já tem 3 episódios agora. Manda aí, compartilha com o pessoal. É mais uma ferramenta para aproximar você ou aquele seu amigo que você tá orando para vir a Cristo. Manda para ele uma forma descontraída de mostrar Jesus, né? De mostrar Cristo para ele. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.